Queria convidá-los a abrirem a palavra bendita de Deus em Atos, dando sequência às nossas exposições nesse glorioso livro. Atos, capítulo 11, leremos hoje até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor, mesmo assentados com atenção e reverência, Atos, capítulo 11, de 1 a 18. Acharam? Amém? Pois bem, esse texto, antes de ler, deixa eu fazer alguns comentários. Esse texto está dentro da porção ainda da conversão de Cornélio. O capítulo 10, em duas partes, foram divididos. Primeiro, o pastor Leonardo pregou sobre as divisões das visões. A visão a Pedro e a visão a Cornélio. Semana passada, ainda dentro do capítulo 10, mas do mesmo assunto, o seminarista Anderson pregou sobre a chegada de Pedro, a chegada da mensagem e a chegada do Espírito Santo. E hoje, Lucas vai fazer um relato, agora na voz de Pedro. O que Pedro disse quando foi chamado diante da igreja para esclarecer os fatos. Então nós vamos ver agora ainda o assunto sobre a conversão de Cornélio. É um assunto muito importante porque Lucas narra então três partes, duas no capítulo 10 e uma no capítulo 11. Porque Lucas quer enfatizar para nós essa inserção que está acontecendo na igreja. A igreja que outrora era exclusivamente, unicamente judaica, agora é uma igreja mista, uma igreja que é composta agora também de judeus e gentios, sem separação alguma. A igreja não é de gentios e judeus, a igreja é de Jesus, o cabeça da igreja, que atrai judeus e gentios. E Lucas quer martelar isso para nós. Lucas quer enfatizar isso para nós, por isso que ele repete a história da conversão de Cornélio, para que ninguém se esqueça, ou para que ninguém se atreva a dizer que a igreja é judaica. Não, a igreja de Jesus é mista, é formada de gente de diferentes línguas e nações e etnias e povos. E Lucas relembra para nós, enfatizando, contando de novo a história, agora, como eu disse, pela boca de Pedro, o relato. Eu dividi o sermão em três partes, tá bom? A primeira parte, eu vou falar sobre a dádiva da unidade, a unidade do corpo de Cristo. Na segunda parte do sermão, eu vou falar sobre a dádiva do Espírito Santo, outra vez, porque Lucas é chamado o escritor, o evangelista, o teólogo do Espírito Santo. Ele fala muito sobre o Espírito Santo. Semana passada vimos a chegada do Espírito Santo. Hoje, mais uma vez, vamos ver essa manifestação do Espírito Santo. E em terceiro lugar, depois da unidade, depois da dádiva do Espírito Santo, a terceira dádiva é a dádiva da missão. A unidade, o Espírito Santo e a missão. O texto não vai exigir de mim muita explicação, porque vocês já tiveram as explicações nos capítulos anteriores. Então eu vou fazer a leitura do texto e já vou fazer a aplicação. Por isso que o meu sermão hoje vai ser de
45 minutos. Aí eu disse, não, 35 minutos, né? Aí de você ficar marcando aí um relógio, depois, pastor, foi mais que 35, hein? Vai ter problema. Ok, vamos ler agora o texto. Chegou, capítulo 11, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram os irmãos da circuncisão arguíram, repreenderam, exortaram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, num êxtase, tive uma visão, que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu por 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentre ele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres tu comum ou impuro. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. Eis que na mesma hora pararam junto da casa que eu estava 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também 6 irmãos, e entraram na casa daquele homem, que é Cornélio. E ele nos contou como vira um anjo em pé na sua casa, e lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá as palavras mediante as quais serás salvo, tu e a tua casa. Quando, porém, comecei a falar ou a pregar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também caíra sobre nós, lá no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor Jesus, quando disse: João, na verdade, batiza com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que eu pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles, os irmãos, estas coisas, apaziguaram-se, se acalmaram e glorificaram a Deus. E diziam: logo também os gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Amém. Até aqui. Que Deus abençoe sua palavra. Pois bem, vamos então à primeira parte da primeira aplicação deste sermão, a dádiva da unidade. Lucas tem narrado para nós algumas tensões que estão acontecendo na igreja. Lembra-se? Outrora vimos que há uma tensão dentro da igreja. A igreja está sempre, porque a igreja é nova, a igreja está começando a dar os seus primeiros passos. A descida do Espírito Santo em Pentecostes, em Atos capítulo 2, a igreja está então começando a ser igreja, e a igreja está sendo provada. E Lucas narra para nós essas tensões. Hoje é mais uma tensão. E agora a tensão está se referindo a Pedro. Pedro é chamado. Reunidos os apóstolos e os irmãos que estavam em Jerusalém, mandam chamar, e o tema da reunião é: Pedro entrou na casa de um gentil. Pedro vai ser repreendido aqui. A palavra arguir é exortar fortemente, pode ser usado em algum lutar. Obviamente eles não lutaram ali, mas o arguir foi grande. E Pedro está sendo indagado, Pedro está sendo questionado: o que você foi fazer lá na casa desse
incircunciso, um gentil, que não é dos nossos. Perceba como Lucas diz, verso 1, chegou ao conhecimento dos apóstolos, irmãos, que estavam na Judéia e Jerusalém, que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Como era para eles estarem aqui nessa reunião? Pulando de alegria, glorificando a Deus. Fizeram isso só no final, mas eles estão aqui, caras fechadas. E eles não perguntam a Pedro, eles já sabem do fato. Veja o verso 3, você entrou na casa de um incircunciso, você comeu com esses que não são dos nossos. E esses irmãos que aparecem no verso 2, que são chamados irmãos da circuncisão, são irmãos em Cristo, mas eles ainda tinham uma ideia, um falso entendimento. Eles ainda achavam que para se tornar um discípulo de Jesus, você precisava crer na obra de Jesus, mas também precisava passar pela circuncisão, guardando as leis de Moisés. Ou seja, para você ser um crente em Jesus, você tinha que ser também um judeu. Tem umas igrejas por aí fazendo isso aí também até hoje. Paulo escreve aos Gálatas dizendo que isso é um falso evangelho. É só Jesus. Então esses irmãos estão chamando Pedro para indagá-lo, dizendo, como assim? Eles não são da circuncisão. E Pedro vai explicar. E aqui nós temos então já a nossa primeira aplicação. A unidade da igreja está em xeque. E dois pecados, está aqui do texto, podem ferir, podem trazer desacordo, pode trazer algo que venha manchar a unidade da igreja. A unidade da igreja que é tão cara, tão importante, que o próprio Senhor Jesus orou para que a igreja fosse unida em unidade. Dois pecados podem destruir a unidade da igreja. O primeiro pecado aqui é o pecado do preconceito ou do racismo. Esses irmãos eram preconceituosos. Esses irmãos aqui são racistas. Eles acham que a raça dos judeus é a melhor. Eles acham que eles são o povo melhor. Eles são etnocêntricos, que tudo deles é o melhor. Então qualquer pessoa, para se tornar cristão, deveria se tornar um judeu. Então eles tinham racismo com outras pessoas. E você deve ser lembrado que isso não vem da lei de Moisés. Os judeus faziam isso como uma adição à lei. O Senhor nunca havia dito isso. O Senhor havia dado outras leis cerimoniais, o Senhor havia dado outras leis para que mantesse o seu povo santo, mas o Senhor não havia dado essa proibição do povo estar com outras raças. É o contrário, o Senhor mandou o seu povo ir para outras raças, levar a mensagem do Deus de Israel. Mas eles se tornaram racistas, preconceituosos. E Pedro aqui vai lutar pela unidade da igreja, tentando botar pelo chão o racismo. Essa ideia que existe uma raça superior à outra. Essa ideia de que uns são melhores do que os outros. E que Pedro está querendo dizer para nós, ou melhor, Lucas está escrevendo para nós, que o evangelho vem e coloca isso por terra. Que pessoas que abraçaram o evangelho não pode de maneira alguma ser racista. Isso é um pecado. Uma vez praticado, deve ser confessado e abandonado, porque em Cristo, ou por causa de Cristo, nós não somos melhores. Em sua autobiografia, Mahatma Gandhi, famoso, que lutou como nacionalista na Índia, escreve em sua autobiografia que quando ele foi para a Inglaterra, ainda jovem, estudar, ele começou a ler o Evangelho, ou os Evangelhos, e ele começou a admirar os Evangelhos, porque ele vinha de um país de castas, um país hindu,
E ele começou a ler no Evangelho que o Evangelho cruza essas barreiras, que o Evangelho não permite o racismo, que o Evangelho não coloca uma raça superior à outra. Em Cristo não há judeu, nem gentil, não há homem, nem mulher, nem livre, nem escravo. Todos são um em Cristo. E ele começou a se empolgar e a gostar disso que havia lido. E certo dia ele resolveu ir numa igreja evangélica protestante na Inglaterra. E quando ele está a adentrar ao templo, um dos homens que estava à porta para recepcionar os irmãos disse: opa, parei. Você não é dos nossos. Por que você não volta para o seu povo e adore o Deus do seu povo? Aqui não é o seu lugar, aqui não é o seu Deus, aqui não é o seu povo. Gandhi voltou para casa e nunca mais, diz ele na sua autobiografia, entrou numa igreja cristã. Porque o povo de Deus naquele lugar era um povo racista. Que Deus nos livre deste pecado. Que Deus nos faça entender por meio desse texto que por causa de Cristo nós não somos nem melhores nem piores, nós somos a raça, nós somos o povo de Deus, e o povo de Deus, de modo especial, é formado de gente de diferentes classes, de diferentes condições sociais, de diferentes etnias, de diferentes grupos, de diferentes ideias, mas nós temos que lutar pela unidade da igreja. Nós temos que dizer que a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é o corpo da diversidade, é um corpo de muitas cores, é um corpo de muitas línguas, é um corpo de muitos povos. Nós aqui na fronteira precisamos tomar cuidado com isso. Aqui no sul, na parte sul do Brasil, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nessa área, nessa região, nós temos a tendência de ser preconceituosos com outros que vêm do norte ou do nordeste. O sulista muitas vezes se acha superior, mais inteligente. Se você é de Deus, se você é de Jesus, isso não procede do Espírito. Isso é obra da carne, tem que ser colocada de lado. Aqui na fronteira nós temos algumas questões também com os paraguaios. Quantas vezes eu vejo pessoas desprezando os paraguaios? Achamos que somos brasileiros, estamos acima. E por aí vai. A igreja de Cristo, o povo de Deus, tem que lutar pela unidade. E lutar pela unidade é combater o racismo e o preconceito, que ele não crie raízes no nosso meio. Que sejamos o povo de Deus. O segundo pecado que ameaça a unidade da igreja, essa atenção que Lucas está escrevendo, é o tradicionalismo. É se apegar mais às tradições do que ao Evangelho. É se pegar a coisas mais culturais, barristas e tradicionais, ou até denominacionais, do que ao Evangelho. Esses irmãos aqui, veja o verso 1, que eles estavam ouvindo que a palavra de Deus fora recebida entre os gentios, e eles não se alegraram, eles estão fazendo picuinhas, eles estão fazendo intrigas, eles estão fazendo pecado, porque a tradição deles não foi respeitada. Eles não estão preocupados se pessoas foram transformadas, se Cornélio agora é um servo de Deus e a sua casa. Eles estão preocupados com o tradicionalismo deles, com as tradições deles, com as coisas deles. E isso pode ser uma barreira quando nós pegamos as tradições. No caso deles não eram boas, mas em alguns casos nós até pegamos algumas tradições e colocamos no mesmo patamar, ou às vezes acima do Evangelho, e nós lutamos pelas coisas da tradição, ao invés de lutarmos e combatermos pelo Evangelho. Quantas coisas impedem a igreja a crescer
por questões de tradicionalismo, que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com a sã doutrina. Defendemos as coisas, porque os batistas, e talvez são coisas que nem estão na Bíblia ou em acordo com a Bíblia, e nós a defendemos, ao invés de defendermos o quê? O Evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque as tradições, elas vêm e podem passar, mas o Evangelho não passará. Se tem uma coisa que nós temos que lutar, irmãos, pela unidade da igreja, é pelo Evangelho, não pelas tradições. Eu repito, tradições que são boas, existem tradições que são boas e nós devemos resgatá-las, mas aquelas que ferem a mensagem do Evangelho, como essa daqui, nós temos que rejeitá-la e lutar pelo Evangelho. E aqui eu faço uma aplicação direta à nossa igreja. Os irmãos de Jerusalém se achavam no topo, porque eles foram os primeiros crentes. Somos os primeiros. Quem é esses aí que estão chegando agora? Nossa igreja, pela graça de Deus, tem recebido novos irmãos. E isso, louvado seja Deus, é uma bênção. Mas pode, porventura, não estou dizendo que mas pode, porventura, alguns irmãos que são mais antigos, dizer, não, mas nós chegamos primeiro. E achar que temos direitos, privilégios, porque eu pintei essa igreja, eu botei essa janela, eu fiz o galpão, eu. Amém, irmão, louvado seja Deus pela sua vida, que fez tudo por essa igreja, que Deus continue te abençoando. Nós não estamos em desacordo com isso, nós não estamos desprezando isso. O que nós estamos dizendo é que você não pode se achar melhor do que os outros que chegaram agora, que você não pode achar que você tem privilégios mais do que os outros que chegaram agora, e que você não pode usar isso como para dar carteirada, dizendo, você sabe de quanto tempo eu tenho nessa igreja? Você chegou agora, baixa. Isso vai contra a unidade da igreja. Se irmãos estão chegando agora, estão chegando para lutar, para somar forças pela luta do Evangelho. Aqui não há e nem vai haver privilégios por tempo de casa. Aqui o que conta são vidas piedosas. Vidas transformadas pelo Evangelho. Cuidado, irmãos. Cuidado. Para que não venhamos nos apegar nas coisas exteriores, as coisas externas, ao invés de nos apegarmos ao Evangelho. Aqueles irmãos deveriam se alegrar, porque outros estão chegando, mas eles estão carrancudos. Nós temos que nos alegrar com irmãos que estão chegando, para juntar força, para servir, para liderar, para levar a mensagem do Evangelho e essa igreja para avante. Então essa é a dádiva da unidade. Lute pela a unidade da igreja, porque Jesus lutou. Segundo, a dádiva do Espírito Santo. Olha o verso 15. Do capítulo 11 ainda. Verso 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também foi sobre nós lá no princípio. Nós já falamos aqui, talvez de modo até exaustivo, sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu já preguei sobre isso, eu acho que 2 vezes aqui, nesse livro de Atos, principalmente quando o texto foi de Pentecostes, e depois também sobre os samaritanos. E nós reafirmamos que nós cremos que o batismo com o Espírito Santo, que caiu aqui sobre os irmãos quando Pedro pregava, não é uma segunda bênção. Nós já falamos.
O que nós cremos, que o batismo do Espírito Santo é no ato da conversão, quando nossos olhos são abertos, o nosso coração é aberto, a mensagem do Evangelho produz novo nascimento em nós, Deus nos dá perdão dos pecados, mas Deus nos dá a dádiva do Espírito Santo. No ato da conversão. Não posterior, não porque se busca mais ou se busca menos, não por causa de algo ou aquilo que foi feito, não por causa disso ou aquilo, mas por causa da obra de conversão de Jesus, recebemos o Espírito Santo. E é isso que o texto está dizendo, verso 14, quando Pedro estava pregando as palavras mediante as quais eles seriam salvos, também toda a sua casa. Quando nós pregávamos, eles creram, e quando eles creram, o Espírito Santo veio sobre eles. Mas eu quero deixar essa questão um pouco de lado, porque já tratamos. A dádiva do Espírito Santo aqui, é que, às vezes, nós falamos tanto do batismo do Espírito Santo, e nós damos ênfase mais no batismo do Espírito Santo, do que no próprio Espírito Santo. Ficamos defender, e tem o seu papel, defender a sã doutrina, defender o que nós cremos, mas às vezes nós perdemos o foco e ficamos tão focados naquilo. Não, é quando converte, e aí o outro diz não, é depois que se converte, que nós esquecemos a dádiva do Espírito Santo. E qual é a dádiva do Espírito Santo? Não é falar outras línguas, como eles falaram. A dádiva maior do Espírito Santo é que naquele momento ele vem habitar em nós. Essa é a dádiva. O Senhor Jesus disse que não nos deixaria órfão, e Ele derramou o seu Espírito Santo. Quando nós cremos no Evangelho, o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, passa a habitar em nós. Por isso nós temos consciência do pecado, por isso que nós somos consolados pelo Espírito, por isso somos guiados pelo Espírito, por isso temos a presença de Deus através do Espírito em nós. Por isso, porque o Espírito Santo veio a nós, nós temos o poder para pregar o Evangelho e fazer discípulos, por causa do Espírito Santo em nós. Você se lembra a última vez que você orou agradecendo porque o Espírito Santo habita em você? A gente ora constantemente, não está errado, está certo, como hoje aqui agradecendo a obra de Jesus. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Mas tantas vezes nós nos esquecemos de agradecer a Jesus por ter enviado o seu Espírito Santo a nós, que é o nosso consolador, que é o nosso guia, que é aquele que é o divino companheiro, é aquele que não nos abandona. Nas horas mais tristes, nas horas de maior euforia, nas horas de maior dificuldade, quando estamos passando pelo vale da sombra da morte, o Espírito Santo está conosco. Essa é a dádiva do Espírito. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que o Espírito Santo é o selo, é a promessa, é a confirmação, é o depósito guardado daquele dia que nós estaremos, é por causa da obra do Espírito, irmãos. Lucas quer mostrar a nós, não apenas a dádiva que é a unidade da igreja, mas a dádiva da igreja ter o Espírito Santo. O que seria da igreja sem o Espírito Santo? O que seria das nossas vidas se o nosso Deus fosse um Deus distante? O que seria de nós se Ele fosse o Deus Criador de todas as coisas, o glorioso, o grandioso, mas estivesse longe de nós? Não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo. Que bênção, que dádiva. Mas eu quero concluir falando da dádiva da missão. Temos a dádiva da unidade, a dádiva do Espírito Santo e agora a dádiva da missão.
Quantos de nós, tantas vezes, achamos que a missão é apenas uma ordenança, um mandato, vão e façam discípulos, mas nós nos esquecemos que a missão é uma dádiva, é um privilégio para nós participar da missão. E sabe de onde eu destaco isso? No capítulo 10 e no capítulo 11, juntando, por 3 vezes Lucas relata a vinda do anjo a Cornélio. 3 vezes. No capítulo 10, verso 3, tem um relato que um anjo apareceu a Cornélio. No verso 30 do capítulo 10 também mostra o relato de Lucas falando que o anjo apareceu a Cornélio. E nesse capítulo que nós lemos hoje, no verso 13, e ele entrou e contou como vira o anjo em pé na sua casa. 3 momentos Lucas diz que o anjo apareceu a Cornélio. Mas que interessante, o anjo não pregou a Cornélio. O anjo veio, fez o que tinha que fazer, mas o anjo não foi o portador, o pregador, aquele que anunciou a mensagem do Evangelho. Teve que Pedro vir de Jope, 3 dias, arrumar 6 testemunhas, arrumar um problema com a igreja, sair da sua terra, ir para a terra de Cesareia, e chegar lá na casa de Cornélio, entrando, meio desconfiado, porque um judeu não entrava na casa de um gentil, e ali ele proclama o Evangelho, porque a pregação do Evangelho não foi dada aos anjos, a bênção, a dádiva, o privilégio de levar a mensagem do Evangelho foi dado aos homens, não aos anjos. O próprio apóstolo Pedro, na sua carta, vai dizer que os anjos almejavam levar a mensagem, mas Deus ordenou e deu essa graça, esse privilégio, essa dádiva aos homens. Então, irmão e irmã, tente mudar esse foco. Ao invés de você olhar o mandamento que o Senhor disse, vai, pregue o Evangelho, como apenas uma ordenança, apenas um mandato, apenas uma ordem do Senhor, passe a olhar essa ordem do Senhor também como uma dádiva, como um privilégio. Nós temos o privilégio de levar a melhor, a única mensagem, as boas novas, para aqueles que estão perto de nós, para aqueles que estão nas trevas e até os confins da terra. É uma dádiva. O que temos feito com essa dádiva de proclamar o Evangelho? Ela não é tarefa dos anjos, ela é tarefa dos filhos e das filhas de Deus. Um outro equívoco que nós temos, o primeiro é apenas olhar como um mandato, vão, uma ordem. Nós devemos olhar como uma dádiva, um privilégio. O segundo equívoco que a igreja tem é achar que apenas os apóstolos, ou os pastores, ou os missionários, ou os evangelistas, ou aqueles que têm um dom. Não, essa é uma bênção, esta é uma dádiva, dado para todos. No capítulo 8 nós vimos que todos aqueles que foram dispersos, exceto os apóstolos que ficaram, os que foram dispersos, saíram por toda parte, pregando a palavra, e Deus estava fazendo a obra, porque o seu povo, filhos e filhas, gente comum, gente como eu e você, estava anunciando a mensagem do Evangelho. As pessoas estavam dizendo, eu estava nas trevas e Deus me transformou, Deus me transportou para o império da luz. Eu estava condenado pelo pecado, Deus em Cristo perdoou os meus pecados e hoje, lavado, alvo mais que a neve, posso anunciar a mensagem. Não apenas a dádiva da unidade, não apenas a dádiva do Espírito Santo, mas a dádiva da missão. Levar a mensagem de Cristo aos perdidos, seja eles que estão do lado da nossa casa, ou no nosso ciclo de amizade, ou para os nossos parentes, ou atravessando a rua, ou o continente, é uma dádiva.
dada a todos os filhos e filhas de Deus. Por isso a nossa série, ser discípulo, é ser um crente em Jesus, ter a dádiva do Espírito Santo, mas ser um crente também é fazer discípulos. É estar envolvido na missão, é estar engajado na proclamação do Evangelho. E eu queria desafiar você nessa noite, que há outros tantos Cornélio, com o coração preparado, para que a mensagem do Evangelho chegue. E você tem essa bênção, você tem esse privilégio de anunciar o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez através da mensagem e do Evangelho de Jesus. Não desperdice. Você pode ser um instrumento de Deus para a missão. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele nos encoraje, que Ele nos desafie e continue nos abençoando, para que sejamos discípulos e façamos discípulos, porque temos a dádiva do Espírito Santo, temos a dádiva da igreja, temos a dádiva da missão. Vamos orar? Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Ó Pai bendito, obrigado por nos lembrar de tantas bênçãos que temos recebido, não só aquelas materiais que a gente pode tocá-las e senti-las, mas as bênçãos espirituais, da unidade da igreja, de uma igreja que deve ser sem racismo, sem preconceitos. Obrigado porque nós não éramos judeus e o Senhor nos aceitou por causa de Cristo. Que lutemos, Senhor, contra o nosso coração racista, contra o nosso coração preconceituoso, que não haja espaço no meio do teu povo, no meio da tua igreja, que sejamos lembrados da dádiva da unidade de uma igreja de todos os povos. Obrigado por nos lembrar nessa noite ainda da dádiva do Espírito Santo, que habita em nós, que nos convence do mal e que nos guia no caminho da vereda da justiça. Obrigado pelo privilégio que nós temos de portar, anunciar e levar a bendita e gloriosa mensagem de um Deus de amor. Abre os nossos lábios. Usa a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Onde eles estão? Que eles sejam testemunhas de Jesus. Que se sintam privilegiados por levar a mensagem mais gloriosa dessa terra. Abençoa a tua igreja. Faz de nós discípulos autênticos, fazedores de novos discípulos. Livra-nos e impede do tradicionalismo, de lutarmos por coisas que não são tão relevantes, mas que cada um de nós sejamos soldados do Evangelho, do bendito Evangelho do nosso Senhor. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Nós oramos e te pedimos assim, pelo nome do teu Filho Jesus, e para a glória dele. Amém. Amém.